Carnaval não é bom nem é mau. Trata-se de um momento de descontração e de catarse. O indivíduo que procura qualquer tipo de divertimento deve levar em mente a sua conduta moral. Muitos indivíduos atormentados, portadores de distúrbio de comportamento, aproveitam-se de determinadas festividades coletivas para dar expansão aos seus sentimentos inferiores, às suas torpezas morais. Se algum espírita pretende divertir-se no carnaval, é um direito que lhe cabe. A conduta, ele sabe como está desenhada na doutrina, e seria fastidioso repeti-la, porque se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, como definiu Allan Kardec. O carnaval é um incidente sociológico ancestral. Desde Roma Antiga, com as Saturnais, depois com as outras festas dedicadas aos deuses, as criaturas sempre entregaram seu deboche, as bacanais, e mais tarde, com o surgimento do carnaval em Veneza, nos bailes de máscaras, depois na Riviera Francesa e, por fim, no Brasil, com a sua mescla das tradições africanistas e as heranças da Europa, surgiu este movimento que nós chamamos carnaval, que é resultado de uma proposta latina que significa carne nada vale. Tirando-se a primeira sílaba de cada palavra, se cunhou a palavra carnaval. Então o carnaval é o momento em que o indivíduo se entrega ao máximo de prazer, procurando muitas vezes entorpecer a memória e as responsabilidades para dar vazão aos sentimentos escuros. Os espíritas temos pensado em aproveitar o período para estudos, reflexões e encontros. Então já se vem tornando quase tradicional o encontro de espíritas durante os dias do carnaval. Jovens, adultos e programas também infantis têm sido desenhados pelo movimento espírita em diversas cidades do Brasil e também no exterior. Graças a esse largo período que vai do sábado até a terça-feira, inclusive, programas excelentes para que, afastando-nos do movimento perturbador das cidades agitadas, possamos ter a oportunidade de meditar em conjunto, de confraternizar, de sentir a solidariedade e de aprender, porque a doutrina espírita é um sublime curso de aprendizagem da alma. O Espiritismo examina esses processos sociológicos como naturais em um mundo em decadência. Estamos vivendo o período da grande transição, em que o mundo de provas e expiações cederá lugar ao mundo de regeneração. É natural que ocorram essas expressões avantajadas, principalmente através dos veículos de comunicação de massa. Mas nós deveremos ter muito cuidado para não nos deixarmos empolgar por essas realizações de fora, desviando-nos dos objetivos de dentro. Esses programas, alguns dos quais pejorativos, de péssima qualidade moral, atestam a inferioridade em que ainda nos debatemos. Com muita propriedade, o egregio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, disse que a Terra é um mundo de prova, é um planeta ainda inferior, porque os espíritos que o habitamos ainda somos inferiores. Mas já está soando o momento da libertação. Há movimentos grandiloquentes de solidariedade. Realizações enobrecedoras surgem em toda parte, não apenas realizadas pelos espiritistas, senão pelos homens de bem, pelas mulheres sonhadoras da fraternidade, pelas criaturas que objetivam essencialmente a construção de uma sociedade feliz e tranquila. Nós deveremos utilizar-nos de todos e quaisquer veículos que promovam o bem. Não é o veículo em si mesmo, é a utilização que deles fazemos. Então a internet é um dos mais notáveis veículos de comunicação da atualidade. Graças aos avanços da tecnologia virtual, podemos estar simultaneamente em diferentes partes do mundo ao mesmo tempo, o que é fascinante. Então cumpre-nos a todos nós o dever de utilizar o rádio, a televisão, a internet, o panfleto, o livro, o periódico, a revista, porque a nossa doutrina tem o que oferecer à sociedade. E esses veículos que são multiplicadores de ideias levam-nas a todas as partes do mundo com uma grande rapidez. Aliás, Jesus
Há 2000 anos teve a grande visão de que a sua palavra entraria pelos telhados. Eu recordo-me do período em que, para ouvirmos o rádio, colocávamos uma antena acima do telhado. Hoje nós temos as grandes antenas que se comunicam com os satélites. De qualquer forma, a tese de Jesus é válida. A mensagem dele está entrando pelos telhados e nós deveremos fomentá-la. Perguntou-se Allan Kardec se o futuro da humanidade era a doutrina espírita. E o emérito codificador, com muita sabedoria, disse que a humanidade não seria espiritista. Porque é natural, nós transitamos em vários níveis de consciência, em vários níveis de posição psicológica, de entendimento. Então, o futuro da humanidade não é o espiritismo, mas o espiritismo é o futuro das religiões, porque ele tem todos os requisitos básicos para iluminar as religiões. Toda religião assevera que a alma é imortal. O espiritismo prova. Toda religião demonstra que Deus é bom. O espiritismo confirma. Toda e qualquer doutrina fala da misericórdia divina, mas somente através da reencarnação é que nós podemos entender a justiça, a compaixão e a misericórdia de Deus. Então, o espiritismo será o futuro das religiões, porque ele irá iluminar todas elas. A questão designativa é secundária. Importa é que a humanidade seja boa, porque as doutrinas são processos filosóficos que nos dão a metodologia para a melhor prática do bem. A solução vai ser o grande exílio. Aliás, está perfeitamente exarado no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 133, como também no Apocalipse de João. E Allan Kardec, com a sua sabedoria, examinando a grande problemática das criaturas humanas, prevê, neste momento da transição, que aqueles espíritos rebeldes, os primários, as antigas tribos nômades, os godos, os visigodos, os hunos, e tantos aqueles que invadiram a Europa disseminando o crime e o horror, nesta oportunidade teriam ocasião de reencarnar-se, e se não optassem pelo bem, pela lei natural, iriam para planetas inferiores, na tradição bíblica, o Hades ou o inferno, transitórios. Ali então se aprimorariam e depois voltariam ao seio da pátria mãe generosa da terra quando estiver melhor. Esses fenômenos são facilmente resolvíveis pela misericórdia divina, através dos recursos de que dispõe para mudar não somente o homem, mas também a terra. Nós deveremos confiar na divindade, porque investir mais lá ou cá, este é um equívoco de colocação espacial. O importante é a nossa transformação moral para melhor, porque às vezes vamos levar uma mensagem se estarmos equipados de valores, para podermos fazer que ela realmente encontre o seu lugar. Vamos levando doutrinas místicas, hábitos supersticiosos que já estão totalmente superados nos ditos países civilizados. O Espiritismo está chegando à sua hora, vem entrando tranquilamente na sua bela parte filosófica, nas suas propostas morais. Eu tenho ouvido muita gente dizer que no exterior se exige muito espiritismo científico. Primeiro, essas pessoas nunca saíram do Brasil. Depois, elas não estão bem informadas. Nada disto. Em toda parte, a criatura humana é a mesma, com seus graves problemas morais. Quando nós apresentamos uma filosofia de vida otimista, rica de esperança, e que enseja a felicidade da criatura, é claro que todo mundo adere. E nós que temos viajado ao exterior desde 1964, vimos acompanhando esse progresso em toda parte, 62 países. E em todos eles, o movimento vai com lentidão, mas com segurança. Que mensagem você deixa ao espírita, principalmente no setor da divulgação da doutrina? Que seja mais um exemplo do que uma boca que fala. Os exemplos valem mais do que os melhores discursos. O discurso arrasta, ele sensibiliza, mas o exemplo edifica. A humanidade está cansada de boas palavras, mas diante de uma Madre Teresa de Calcutá,
de Francisco Cândido Xavier, de Albert Schweitzer e de tantos outros vultos notáveis, grandiosos e conhecidos como anônimos, as pessoas curvam-se, profundamente tocadas. Há uma história sufi muito curiosa. Um mestre caminhava por uma estrada e subitamente foi assaltado. Foi assaltado por um bandido que o esbofeteou e, tomando-lhe a mochila, começou a procurar alguma coisa dentro dela. O mestre ficou silenciosamente parado. E o bandido, não encontrando o que esperava, perguntou-lhe: aonde estão as moedas de ouro que você ganhou ali quando mendigava? Então o guru respondeu: você podia ter me perguntado antes. Ficaram lá. Mas lá onde? Lá onde eu estava. Como? Você não as trouxe? Não, elas para mim não significam nada. Então o bandido disse: eu vou buscá-las. Se eu não as encontrar, eu voltarei e o matarei. E voltou ao lugar em que o frade, o sacerdote budista, estava de mãos estendidas recebendo migalhas. E encontrou as moedas brilhantes sobre um tufo de ervas. Tomou-as e foi surpreendido. Diz: este homem é verdadeiro. Como é que se ganham várias moedas e não dá nenhum valor? E continua mendigando. Então correu, ajoelhou-se-lhe aos pés e disse: mestre, ensina-me a ser tão despojado como tu és. E o mestre não disse nada. Continuou andando silenciosamente. Adiante, pessoas souberam que aquele homem que acompanhava o guru era um bandido que desejou até matá-lo e quiseram linchá-lo. Então o mestre calmamente disse à multidão desvairada: por favor, não o toquem. Se ele fizerem algum mal, a mim estarão fazendo. Então eu acredito que a melhor divulgação é a do exemplo. Naturalmente, o verbo inflamado, a escrita luminosa, a dramaturgia e qualquer uma outra técnica de comunicação, todas elas são valiosíssimas. Mas se a pessoa que é instrumento não as vivenciar, não passam de palavras.